Olá pessoal, alunos aí de manutenção mecânica, né? Fazer aí a nossa terceira aula hoje, aula 3, tá bom, de manutenção. Então, vamos lá. Nossa disciplina é manutenção mecânica, né? Então vamos prosseguir aí. Na aula passada, foi ontem, né? A gente viu isso aqui, a gente viu a terminologia básica, a nomenclatura, né? Os nomes utilizados na manutenção. Só recordando um pouquinho para a gente fazer uma ligação da aula passada com essa aula, a gente viu o que é um item ou componente do equipamento, a gente viu o que é defeito, falha, pane, a significado da palavra manutenção, não é isso? O que é manutenção corretiva, manutenção preventiva, reparo, os objetivos da manutenção, confiabilidade, a confiabilidade versus tempo, a curva da banheira, que é uma curva de falhas versus tempo, os componentes críticos e a curva de falhas de componentes, o que é manutenabilidade, que é a facilidade de se fazer manutenção, e a disponibilidade, que é deixar o equipamento de tal forma que ele possa ser usado para operação, né? Disponível, deixar o equipamento disponível. A gente viu isso ontem. E na aula de hoje aqui, a gente vai ver então histórico da manutenção, a manutenção corretiva, preventiva e preditiva. A gente já viu ontem falamos um pouco da manutenção corretiva e preventiva. Vamos falar mais aí um pouco, né, e da preditiva também. Hoje vamos falar bastante da preditiva. Os objetivos da manutenção, a responsabilidade da manutenção, a organização da manutenção, tipos de manutenção e técnicas de manutenção preditiva, ok? Então, começando o histórico da manutenção, né, o primeiro item aqui. A primeira geração da manutenção antecedeu a Segunda Guerra Mundial, até a década de 40. Né? Então, o que tinha aí nas fábricas? Eram pouco mecanizadas, né? Era feito de forma bem artesanal ou operada por seres humanos, né? As tarefas na indústria, a produção na indústria. Os equipamentos eram simples e superdimensionados, a produtividade não era prioritária, não havia tanto foco na questão da produtividade. Isso veio aí, né, com as ideias de Taylor, as ideias de Ford, né, que foi o Fordismo aí, que avançou bastante aí na questão de produtividade. O controle e registros manuais de serviços e lubrificação e reparos executados após a quebra. Ainda nessa primeira fase aí, os serviços de manutenção eram fundamentados apenas no conceito de manutenção corretiva. Só havia manutenção corretiva, né? Aquela que você faz depois que a peça, depois que o equipamento quebra, o equipamento falha, aí você intervém e faz o conserto ou reparo lá do equipamento, manutenção corretiva. Aí após a década de 40, após a Segunda Guerra Mundial, até a década de 70, né, houve um aumento da demanda por todo tipo de produto. A população mundial ela aumentou muito, aí houve um aumento, né, o pessoal chama até de baby boom nos Estados Unidos. Houve um aumento populacional muito grande depois da Segunda Guerra Mundial, uma explosão, né, na verdade, da população, e com isso aumentou a população, aumentou o consumo, e isso aí teve que ter um aumento de produtividade, um aumento da produção para poder atender esse aumento da população, certo? E aí veio então a questão de aproveitar com mais eficiência as fábricas, ok? Então, um aumento da demanda por todo tipo de produto, mão de obra industrial escassa, aumentou muito rápido, né, a população e a produção, não deu tempo de formar essa mão de obra aí, e aumento da mecanização também. Antes as coisas eram muito feitas de forma manual, né, forma braçal, passou a ter aí um aumento significativo da mecanização e instalações industriais mais complexas, certo? Depois da Segunda Guerra Mundial. Busca por maior produtividade,
dependência do bom funcionamento das máquinas, busca de soluções para evitar falhas. Antes não havia isso aqui, né? Uma forma de evitar falhas. A máquina trabalhando, quebrou, conserta e toca a vida, toca a fábrica, né? toca o barco. Disponibilidade e confiabilidade em evidência. A intervenção nas máquinas são realizadas em intervalos fixos. Aí começaram a intervenção tá vendo, em intervalos fixos. O custo da manutenção é elevado comparado com outros custos operacionais, certo? Aumento do planejamento e do controle da manutenção. Houve um aumento de planejamento aqui, certo? De controle. E registro de manutenção realizado em computadores de grande porte naquela época. Aí após essa fase aqui ainda da segunda geração, né, que é após a Segunda Guerra Mundial, aí os serviços de manutenção são focados na redução de custos e produtividade. Surge o conceito de manutenção preventiva. Então aí antes era só corretiva, agora surgiu o conceito de manutenção preventiva. Como nós falamos na aula de ontem, é aquele que você troca, a manutenção preventiva é aquele que você troca a peça antes dela quebrar, você faz de forma programada, certo? Por quê? Porque a quebra, quando você troca o componente antes dele falhar, ou dele quebrar, o que acontece? Você perde um pouco do que você poderia usar do componente até se ele quebrar. Vamos imaginar que você troca uma correia lá com 80% do que ela poderia durar, da vida útil dela, né? Porque você não vai conseguir acertar 100%, né? Certo? Que é trocar a correia na iminência dela falhar, certo? Você tem uma sobrevida aí que você deixou de usar da correia, certo? Então você tomou um determinado prejuízo, porque vamos supor que você trocou uma correia, um rolamento, né, com 80% da vida útil dele, então você deixou de usar 20%, então de fato você perdeu um pouquinho aí, mas essa perda ela é compensada porque você evita a parada não programada de máquina, certo? A falha, a parada de produtividade, vamos dizer assim. Então você tem aí um ganho, e esse ganho que você tem da manutenção preventiva, ele supera o prejuízo que você teve de trocar a peça ainda em condição de funcionar, certo? Crescimento da automação. Aí veio a terceira geração, né, que eu falei na segunda geração. Aí veio então a terceira geração, certo? A terceira geração que é após 1970. O crescimento, aí houve o crescimento da automação e da mecanização. Então antes era serviço muito braçal, né? Apesar de haver alguma mecanização. Segunda geração houve um aumento da mecanização, e terceira geração houve um aumento da automação, certo? A implantação da automação, na verdade, e aumenta a mecanização ainda. Paralisação da produção aumenta os custos e afeta a qualidade do produto, certo? Necessidade de visualização instantânea dos fatos e enfoque dos pontos chaves. Saúde, aí começou a ter mais, se preocupar mais aí com a saúde, com processamento de dados e telecomunicações, né? Com segurança, a legislação e meio ambiente, que antes não se preocupava tanto com isso, começou a ter levar em conta esses fatores aí, certo? Então, a terceira geração ainda, as intervenções devem ser reduzidas ao máximo, evitando gastos, tempo, pessoal e desvio da produtividade. Na terceira geração, há ênfase no conceito de manutenção preditiva. Então começou aí, houve mais um avanço, certo? Começou então a manutenção preditiva. Então tá aqui, né? Primeira geração até a década de 40 conserto após a falha, que é a manutenção corretiva. Depois aqui na segunda geração, que é da década de 40 até 1970, sistemas manuais de planejamento e controle, intervenções em intervalos pré-estabelecidos.
você programa lá, né, nós vamos trocar os rolamentos da máquina, da bomba, por exemplo, da bomba centrífuga de óleo, por exemplo, com 10.000 horas de trabalho. Você faz a programação. É claro, aqui na questão de intervenção, gente, quando para uma determinada máquina, ele já programa para trocar um número grande de peças, ok? Então, algumas peças dessas, por exemplo, alguns componentes, estariam, por exemplo, com 80% da sua vida útil, ou outros, às vezes, com 60%. Por quê? Porque a parada tem um custo, né? Não só custo de manutenção, de tudo, mas o custo de ficar parado também. Essa máquina é caro. Então já se programa aí para trocar uma grande quantidade de componentes. E na terceira geração, sistemas informatizados de planejamento e controle, monitoramento da condição dos equipamentos e análise de falhas. Que essa análise de falhas aqui, é o que nós vamos ver mais para frente, é a manutenção preditiva. Preditiva significa você predizer quando a máquina vai falhar, você tentar fazer você predizer, se é isso, fazer uma previsão aí de quando vai quebrar. Então, os objetivos da manutenção nas empresas manter os equipamentos e máquinas em condições de pleno funcionamento para garantir a produção normal e a qualidade dos produtos. Como eu falei ontem, né, a manutenção ela interfere na qualidade dos produtos. Se você tiver qual é a relação entre a manutenção e a qualidade dos produtos? Uma máquina, até um aluno falou ontem, né, deu um exemplo, uma máquina desajustada ou desregulada, certo? Se você desregular uma máquina lá que produz, que enche uma garrafa de refrigerante, por exemplo, você pode encher em excesso ou em falta aquele refrigerante, certo? Uma fábrica também de peças, por exemplo, essas peças podem sair com suas medidas erradas, ou a superfície das peças sair. Pensa numa fábrica de azulejo, por exemplo. A fábrica de azulejo, você tem lá a argila, né, que ela passa por um processo, ela é molhada, peneirada, certo? Então tem várias máquinas. A argila, por exemplo, é peneirada. Aí você seleciona lá o tamanho dos grãos de argila. Depois ele é secado no forno a alta temperatura. Depois ele é prensado, certo? E depois vem um esmalte por cima. Então, se você tiver uma máquina desregulada, você pode, por exemplo, a superfície ali ficar com defeito. Então interfere na qualidade do produto, ok? Então essa aí é a relação entre a qualidade. Uma vez, por exemplo, eu peguei um trabalho da Shell lá em São Paulo, que só para você ter uma ideia, o que acontece? Deu um defeito no sistema lá de aditivar a gasolina. Você tem a gasolina, ela vinha da refinaria, aí passa por um sistema na base da Shell lá para ela ser aditivada. Então, para ela ser considerada, para a ANP aceitar aquela gasolina como aditivada, ela tem que ter um percentual mínimo do aditivo colocado na gasolina. O aditivo é uma substância lá para poder que tem o objetivo aí de reduzir a detonação da gasolina, descarbonizar, né, o motor também, evitar ali a formação de carbonização no motor. E aí tem um mínimo de aditivo que você coloca, uma substância que você coloca na gasolina para ser considerada. Se a Shell colocar o fabricante lá da gasolina colocar em excesso, isso aí ele vai tomar prejuízo. Se ele colocar a menos, a ANP não aceita, ele tem que vender. Então o que estava acontecendo com o sistema deles? Deu problema, não estava conseguindo colocar a quantidade a bomba não estava conseguindo a vazão para você ter a quantidade adequada de aditivo. E aí eles estavam colocando, não chegava na quantidade exigida pela ANP, e aí eles tinham que vender aquela gasolina, mesmo com aditivo, eles eram obrigados a vender essa gasolina como gasolina comum.
Então a gasolina aditivada normalmente ela é mais cara, né? Então eles estavam tomando prejuízo. Por quê? É uma questão de defeito nos equipamentos, certo? Então o defeito, né, como a gente viu ontem, é um desvio aí da situação requerida. Então, prevenir os objetivos da manutenção: prevenir prováveis falhas ou quebras dos elementos das máquinas, né, você tem que prevenir falha ou quebra. Gerir de forma ideal os recursos de forma a obter o melhor rendimento dos equipamentos. Além da qualidade do produto, ainda tem a questão do rendimento do equipamento, da eficiência do equipamento, certo? Por exemplo, conseguir fazer a tarefa dele com menor custo de energia, por exemplo, reduzir o atrito. Se você consegue reduzir o atrito, é uma das formas de você conseguir aumentar o rendimento do equipamento, ok? Otimizar. Então a manutenção, gente, ela é uma atividade extremamente importante na indústria, tá bom? Extremamente importante. Dela depende a qualidade do produto, depende a eficiência da máquina, depende a economia de energia, né? Porque se a máquina é ineficiente, ela pode consumir mais energia. Depende também a questão do meio ambiente, da máquina poluir menos se ela estiver funcionando corretamente, bem regulada, né? Imagina um motor, por exemplo, desregulado, ele vai poluir mais o meio ambiente, né? E a segurança também do ser humano, então está tudo relacionado. Reduzir os custos de manutenção e cuidar do ativo da empresa. O ativo da empresa, ou seja, está relacionado com a manutenção também. Por quê? Porque a manutenção, os equipamentos funcionando de maneira fora do normal, vai ser menos eficiente, vai trazer prejuízo para a empresa. Um equipamento bem eficiente tende a gerar, não é que vai trazer, né, mas tende a gerar mais lucro para a empresa. Não depende só disso, né, mas isso influencia, a questão da manutenção influencia. A responsabilidade pela manutenção. Os responsáveis pelos serviços e atividades de manutenção são os operadores, que não pertencem ao setor de manutenção, certo? Ele pertence ao departamento de produção, mas se ele operar adequadamente ou inadequadamente, vai afetar a manutenção, ok? Os auxiliares e a equipe de manutenção. Os responsáveis de uma forma direta ou indireta pelas máquinas, equipamentos e instalações. Paradigma da manutenção, né? Paradigma do passado. No passado, o homem da manutenção, ele sente-se bem quando executa um bom reparo. Ele fez um bom reparo, ele está satisfeito, né? Ele sai ali feliz da vida, todo alegre, falando: eu executei, cumpri a missão, né? Eu consertei a máquina, eu sou fera. O cara pode falar assim, né? Eu sou fera. O paradigma moderno mudou. O homem da manutenção sente-se bem quando consegue evitar as falhas, tá vendo? Então a manutenção antiga, o conceito antigo era você reparar bem a máquina, né? E o conceito moderno é de evitar as falhas. Eu cheguei a pegar essa transição aí, tá, gente? A gente, olha só, esse histórico da manutenção, essas datas que a gente viu ali, eu até falei isso ontem, né? Isso aí muda de lugar para lugar. Então não significa que todas as empresas elas seguiram aquelas datas, ou seja, até a década de 40 a primeira geração, manutenção corretiva, até 1970 a segunda geração, que é a manutenção preventiva e corretiva, e a terceira geração, a partir de 1970, a implantação da manutenção preditiva. Nem todas as empresas seguiram isso, tá? Na década de 90, final da década de 90, eu trabalhei em empresa aí que não tinha ainda implantado a preditiva, já tinha a preventiva, já tinha implantado, ou seja, então eles ainda estavam na segunda geração ainda, certo? E ainda tinha o pessoal, eu lembro bem, o pessoal ainda tinha esse conceito aí, né? Aquele cara que é fera, que sabe consertar bem a máquina, ele era um cara considerado fera, né? Porque ele conserta bem a máquina. O pessoal não estava muito preocupado com esse conceito de evitar falhas, ainda não, entendeu? Hoje
Hoje já tem esse conceito ainda. É claro que hoje você ainda pode encontrar empresas pequenas que ainda tem ainda empresas pequenas e médias, né? Que ainda não está ainda com esse conceito moderno aqui, tá? A organização da manutenção. De acordo com Mooney Haley, né, citado por Miranda, a organização da manutenção, né, é a forma de qualquer associação humana para a obtenção de fins comuns. Um outro autor aqui, de Dutton, ele fala o seguinte: a organização da manutenção é a arte de aplicar efetivamente os recursos financeiros, pessoal, infraestrutura, tecnologia, informação para atingir um bem. A tarefa principal da organização da manutenção é associar recursos que são humanos, tecnológicos, sobressalentes, ferramentas e informações para a execução das suas atividades. Dessa forma, o objetivo da organização da manutenção é sustentar a um custo total mínimo a planta industrial para que a capacidade de produção seja mantida em quantidade, com a qualidade e o prazo estabelecido. Então a organização aí não é só sustentar, não é só fazer com que as máquinas funcionem bem. Funcionar bem a um custo total mínimo, certo? Então a organização a organização da manutenção tem que se preocupar com isso aqui, o custo total mínimo da planta industrial. Para funcionar bem, né, funcionar corretamente, com custo total mínimo, com capacidade de produção, com quantidade, qualidade e prazo estabelecido. A estrutura organizacional da manutenção. Ao elaborar a melhor estrutura organizacional para atender às necessidades operacionais de manutenção, deve-se ressaltar que não existe fórmula matemática. A manutenção não é uma ciência exata, tá? Como a matemática, por exemplo, a física, certo? A manutenção, ela não existe uma fórmula prontinha, fazer isso aqui e dar certo. Existem conceitos, na verdade, a serem seguidos, que são melhores e são piores. Para dizer qual a melhor, porém, existem experiências empresariais que condicionam uma estruturação mais adequada. A gente vai ver, por exemplo, que existem formas organizacionais diferentes, que numa empresa existe a forma A, a forma B, a forma C. Em determinada empresa a forma A é melhor, na determinada outra empresa a forma B é melhor, e outra ainda a C é melhor. Então não existe uma fórmula exata aí, tá? A gerência geral industrial, né? Então você tem a manutenção. Então você tem aqui numa organização, você tem a gerência industrial ou uma diretoria industrial, dependendo do tamanho da empresa, pode ter um diretor industrial. E do diretor industrial você tem o gerente de manutenção, o gerente de operação, o gerente administrativo, sede de administração. Aí você tem aqui a empresa, você tem a administração, a produção e a manutenção. Aí na manutenção, dentro da manutenção ainda tem o gerenciamento e tem a execução da manutenção. O que seria esse gerenciamento, por exemplo, da manutenção? A programação da manutenção, certo? O planejamento ali da manutenção está dentro do gerenciamento. Nem todas as pessoas que trabalham na manutenção, eles são profissionais de fato que sabem lá e executar o serviço, fazer um reparo numa máquina, entendeu? Nem todos. Quando você pensa em manutenção, né, às vezes você pensa o quê? Manutenção é reparo. Você pensa o quê? A manutenção todo mundo que trabalha na manutenção é técnico, né, que sabe chegar lá e consertar uma máquina. Não, existe pessoal, existe a parte de gerência de manutenção, que é o pessoal que mexe com planejamento e com programação da manutenção, certo? Com almoxarifado, por exemplo, entendeu? Controle de sobressalentes. Muitas vezes esse pessoal não é técnico, às vezes um profissional aí, por exemplo, para trabalhar no almoxarifado, nem sempre tem que necessariamente ser um cara que tem formação técnica, técnica, eu digo técnica mecânica, né, técnica elétrica, por exemplo. Pode ser técnico, mas um administrativo, contabilidade, técnico de contabilidade, outro tipo, pode trabalhar também. E o pessoal da execução.
o pessoal de gerenciamento muitas vezes é pessoal técnico também, tá, gente? É pessoal com formação na área técnica, mas que trabalha com gerenciamento. O que eu vi aí é o seguinte: muitas vezes você tem gente aqui, por exemplo, na área de gerenciamento, o pessoal que eu vi, assim, às vezes alguma pessoa que não tem formação na área, mas às vezes ela acaba se interessando pela área, vivendo ali a área, acaba fazendo um curso na área para poder, até com o objetivo também de crescer, né? Porque crescer profissionalmente. Então, aqui manutenção, a execução ela é corretiva, preditiva e preventiva. Os tipos de manutenção. Primeira coisa aí, divide manutenção programada e manutenção não programada, certo? Que é a manutenção programada? A manutenção programada é a manutenção preventiva, a manutenção preditiva, que é preditiva é a análise, né, de você analisar os componentes, o estado do componente para ver quando você precisa intervir, ok? A diferença entre preventiva e preditiva aqui, que é preventivo, você troca um rolamento lá, por exemplo, sem analisar aquele rolamento, certo? Você simplesmente troca por um período que você tem lá uma probabilidade, certo? Um histórico de falha daquele componente, e você segue esse histórico. A preditiva, você analisa você faz uma análise do componente, como por exemplo a vibração do componente do motor, por exemplo, a vibração, a temperatura, certo, do componente, e isso aí te ajuda você a chegar, né, a definir quando é que vai intervir naquela máquina, naquele componente. A manutenção corretiva programada, e aqui na manutenção não programada existe manutenção corretiva emergencial. O que seria isso aqui? Manutenção corretiva programada e manutenção corretiva emergencial. Quando a gente fala em manutenção corretiva, às vezes a primeira coisa que a gente pensa é que a manutenção é não programada, mas existe a manutenção corretiva programada. O que seria isso? Seria o seguinte: a manutenção corretiva, ela é definida que você intervém na máquina após a falha, ok? Após haver a falha do componente. Então, se houve a falha, aí você entra com a corretiva. Só que essa corretiva, ainda sendo corretiva, ela pode ser programada. Como que ela pode ser programada? Se o equipamento falhar, por exemplo, e você não depende, e aquela máquina pode parar. Às vezes você tem dois equipamentos ou mais, certo? Fazendo aquela determinada função. Imagina, por exemplo, 2 bombas ou 2 redutores, certo? São iguais, trabalhando ali. No setor de petróleo, por exemplo, muitos equipamentos eles trabalham em mais de um, certo? Fica um equipamento para stand-by, que o pessoal fala, né? Stand-by, ele fica ali por fazendo manutenção. Então, imagine que você tem 2 bombas para fazer 2 bombas de GLP, por exemplo. Uma bomba ela dá conta de 100% da produção. Então fica uma bomba para stand-by e uma bomba operando, certo? O certo, né, você deixar sempre uma bomba operando. Se as 2 bombas estão disponíveis, né, o conceito de disponibilidade, o certo é o operador, ele está trabalhando com tempos iguais ali, né? Ele deixa um determinado tempo uma bomba de GLP e um outro determinado tempo a outra bomba. Não é bom você ficar trabalhando com uma bomba o tempo todo e a outra ficar sempre parada, não, tá? O correto é trabalhar dessa forma. Você tem o orímetro das máquinas, né, que mede a hora ali que a máquina está trabalhando. Pelo orímetro você vai controlando, então. Então, às vezes, vamos supor, você tem 2 bombas lá de GLP, por exemplo, trabalhando, sendo que uma só dá conta de 100%, né, da produção, para atender a produção. E aí, de repente, uma bomba quebra. Aí você tem a outra, você liga a outra bomba e deixa aquela bomba. Aí você pode fazer uma corretiva programada. Em vez de você ir lá na hora que ela quebrou, no dia que ela quebrou, você ir fazer aquela manutenção, você pode programar aquela manutenção. Mas por que programar? Porque você programando, você tem mais, você pode gerenciar melhor
a questão de pessoal, certo? Porque se você tiver que fazer a corretiva emergencial, você tem que deslocar tudo, né? Você tem que deslocar o pessoal, ferramenta, máquinas que você vai usar lá para fazer a manutenção, tem que deslocar tudo. Isso aí tem um custo, geralmente um custo mais elevado. Então, se você puder fazer ela programada, o custo é menor, certo? Então, por exemplo, você tem um equipamento que quebrou, falhou, né? Em vez de você atuar nele naquele momento, você pode programar a sua manutenção. Não, eu vou fazer uma programação aqui para dia tal, a gente tem uma equipe, vou terminar determinado trabalho, e aí você consegue otimizar o uso do pessoal da manutenção, né, das ferramentas, tudo. E a manutenção corretiva emergencial é aquela que você tem que fazer urgente, uma emergência, né, como o próprio nome diz. Se você não fizer naquela hora, para. Imagina que você tem um equipamento só que trabalha naquela produção. Por exemplo, se você estivesse no caso da GLP aí, você só tem uma bomba de GLP, não tem duas. Ou tem duas, mas uma só não dá conta da vazão, tem que ser as duas trabalhando, né? Imagina lá. Aí uma bomba daquela falhou, quebrou, aí o pessoal tem que imediatamente agir para não parar a produção, certo? Isso aí tem um custo mais elevado. Nesse caso aqui, gente, para entender bem isso aqui, a gente pode pensar da seguinte forma: a manutenção corretiva emergencial, comparando aí com o setor de saúde, né, fica melhor para a gente visualizar isso. A corretiva emergencial seria o pronto-socorro. O camarada chegou lá, o paciente chegou no pronto-socorro passando mal, você tem que intervir logo. Por exemplo, ele chegou lá com sei lá, passando mal, uma dor muito forte lá, tem que fazer o que? Entrar com remédio logo no paciente, ou avaliar ver se precisa de cirurgia, se for uma cirurgia, às vezes não puder marcar uma coisa rápida, né? O cara infartou, chegou lá, tem que agir emergencial, não pode programar, né? Não tem como programar o cara para intervir nele. Então essa corretiva emergencial seria o pronto-socorro. A corretiva programada é aquele que o camarada deu um problema, mas você pode programar. Por exemplo, o camarada se sentiu mal, aí ele precisa o médico lá detectou que ele tem que operar, certo? Mas essa operação não precisa ser feita imediata. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem fácil para vocês entenderem aqui. Nessa corretiva emergencial que o cara sentiu, por exemplo, chegou lá com uma dor no abdômen, e aí o médico diagnosticou, descobriu que é apendicite. Apendicite tem que operar logo. Não sei se você sabe o que é apendicite aí, mas é um defeito lá no apêndice, né, que é um órgão do intestino, e aí tem que operar rápido. Se não operar rápido, o apêndice pode estourar e matar o sujeito, ok? Agora o cara chegou lá com a cirurgia, com um problema, ele detectou lá que tem uma pedra nos rins, por exemplo, vai ter que fazer uma cirurgia, mas essa cirurgia pode ser programada, pode dar remédio para o paciente, e essa cirurgia não precisa ser feita hoje, você pode programar daqui a um mês, por exemplo, a cirurgia, entendeu? Enquanto isso você vai tomando um remédio e vai aliviando. Então essa seria a corretiva programada. O que seria a preventiva? A preventiva, no caso, comparando aí, né, fazendo uma analogia com o caso da saúde. A preventiva seria você fazer atividades programadas. Né? O que seria atividade programada aí, por exemplo? Na área da saúde agora não estou conseguindo imaginar nada que se me vem na cabeça agora aqui, né? Atividade preventiva aí. E a preditiva seria você medir, eu até falei na aula de ontem, né? Por exemplo, o exame de sangue lá para detectar, por exemplo, glicose no sangue, colesterol, glicerídeos, né? Glóbulos vermelhos, a taxa de isso tudo seria ácido úrico, tudo isso seria preditiva, certo? Você vê a condição, como tem a palavra aqui, condicional, você vê a condição que está o paciente, e dependendo da condição você toma alguma atitude em relação a ele, certo? Então
para comparar isso aí. Manutenção programada, então. A manutenção programada é a manutenção preventiva efetuada de acordo com um programa pré-estabelecido. A manutenção não programada, manutenção que não é feita de acordo com o programa pré-estabelecido, mas depois da recepção de uma informação relacionada ao estado de um item. A manutenção corretiva é a manutenção efetuada após a ocorrência de uma pane, né, destinada a recolocar um item em condições de executar uma função requerida. Você tem lá, por exemplo, o compressor quebrou. Ele quebrou, você vai fazer a manutenção corretiva dele. Por quê? Porque já houve a falha, já houve a pane, certo? Então, aí a manutenção corretiva é você recolocar o item em condições de executar a função requerida, ok? A manutenção corretiva emergencial a gente já viu, né? É aquela que você tem que fazer imediatamente, e a corretiva programada é aquela que mesmo o equipamento quebrado, você pode programar, seria um equipamento que você não precisa de trabalhar com ele naquele momento. Ó, um equipamento quebrou, a sua troca será programada para uma certa data. As características da manutenção corretiva, né? Espera-se o equipamento apresentar defeito para então realizar o reparo. É pouco eficaz, age somente após a quebra inesperada. O reparo não é planejado, parada não planejada antecipadamente. Imagina só, se você tiver só manutenção corretiva numa determinada empresa, o que acontece? Se não tiver nenhum equipamento quebrado, em falha, né, o pessoal de manutenção ficaria parado lá, ocioso nesse determinado tempo. Quebrou um determinado equipamento, a turma corre para lá para consertar aquele equipamento. Se quebrar duas máquinas ao mesmo tempo, imagine que você tem lá só três técnicos de manutenção que executam a função, certo? Aí se você, num caso onde só tem corretiva, imagina só, quebrou uma máquina importante lá, você tem os três, se desloca a necessidade dos três técnicos executarem aquela tarefa. Se quebrar uma outra máquina ao mesmo tempo que precisa também de três, como que eles vão fazer? Aí dificulta, né? Então aí você vê a importância da questão de você ter as coisas planejadas. Então a manutenção corretiva desencadeia perda de produtividade, porque parou o equipamento, então você tem perda de produtividade. Você não tem aqui a disponibilidade, né? Faltou disponibilidade do equipamento. Requer disponibilidade imediata de pessoal, o pessoal tem que estar disponível imediata disponibilidade de peças. Imagina também você não ter a peça para trocar, você tem que ter uma quantidade de peças grandes lá no seu estoque. Alto custo do serviço de reparo, e os serviços emergenciais atrapalham o cronograma dos serviços planejados. Chama de apagar incêndio, né? O pessoal chama de apagar incêndio. Quando você tem muita manutenção corretiva, aí o cara fala, rapaz, aqui só estou apagando incêndio. É aquela coisa que você não consegue trabalhar dentro do planejado, certo? Só vem ali o de imediato. Tem empresa, gente, que não tem a questão de planejamento dela muito bem feita e não consegue seguir planejamento. O pessoal planeja, eles planejam lá faz uma programação de manutenção, certo? E aí, se for aquela equipe mal estruturada, né, mal organizada, o que acontece? O pessoal planeja as coisas que acontecem muito no Brasil. Tá? O Brasil é muito assim, o japonês, o alemão, eles são mais organizados, né? O brasileiro é um pouco desorganizado, aí, comparando com esse povo aí. Às vezes você faz a programação e muitas vezes não consegue seguir a programação. Por quê? Você coloca lá na programação que o dia 1º de agosto vai ser feita a intervenção na máquina, na bomba de GLP, para trocar o rolamento dela. Aí naquele dia quebrou uma outra máquina, aí que não pode esperar, que é uma manutenção corretiva emergencial. Aí o pessoal corre para lá e vai fazer aquilo. Aí falar, então vamos mudar a programação. Então no dia 1º de agosto não deu, vamos mudar para o dia 5 de agosto. Aí quando chega no dia 5 de agosto, quebrou outra máquina, e aí precisa do pessoal lá. E vai mudando isso aí, né? Então acontece isso aí também.
se você não tiver uma programação bem feita, um pessoal bom de programação. Por isso que é importante aí também o programador de manutenção ser expert nisso, né? Para que ele deixa o pessoal de execução não se preocupar com isso, com programação, e ele programa bem as coisas para... É claro que você não tem como prever também 100% quando vai quebrar uma máquina. Aliás, você nem prevê, né? A manutenção corretiva é aquela justamente que não é prevista, né? Então você não tem como prever tudo o que vai acontecer, certo? Mas porém, uma programação bem feita, uma equipe bem dimensionada, certo? Você consegue otimizar esse trabalho. Então tem alto custo o serviço de reparo e manutenção corretiva. Os serviços emergenciais atrapalham o cronograma do serviço planejado, que eu acabei de falar, certo? Você tinha uma programação para mexer na bomba de LP, quebrou o compressor de gás natural lá, você vai ter que deixar para depois. Aquilo que é programado é porque não é urgente, certo? Então o cara vai fazer o que é urgente e vai deixar o outro. Só que se você for fazendo isso constantemente, aquilo que era programado, que não era urgente, pode chegar uma hora que ele quebra e se torna então urgente, certo? Manutenção corretiva. Ainda não é objetivos esperados de manutenção corretiva tempo de execução do serviço o menor possível, qualidade na prestação do serviço corretivo, redução nos efeitos ao meio ambiente, redução de custos de materiais aplicados, redução de custos de mão de obra, estender a intervenção para uma manutenção preventiva, certo? O bom é você fazer o que? Deixar a maior parte como preventiva e deixar um mínimo aí como corretiva, certo? Porque aí você trabalha dentro da programação direitinho, evitar a ociosidade do pessoal, evitar aquelas dores de cabeça. Outra coisa, se você, às vezes você não evita ociosidade, mas você tem que, por exemplo, o pessoal fica trabalhando fora do horário normal de trabalho, tem que pagar hora extra. Aí isso aí também gera mais custo, hora extra custa mais caro, ok? Então é mais uma questão aí de programar corretamente. A manutenção preventiva, as características dela, é a manutenção efetuada em intervalos pré-determinados ou de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um item, ok? A manutenção preventiva ela consiste no conjunto de procedimentos e ações antecipadas que visam manter a máquina em funcionamento. Ela obedece um padrão previamente esquematizado que estabelece paradas periódicas com a finalidade de permitir a troca de peças gastas por novas, assegurando assim um funcionamento perfeito da máquina por um período pré-determinado. A manutenção preventiva, então, os objetivos de um plano de manutenção preventiva são isso aqui, ó. Redução de custos, o que é sobressalente versus compra direta. Se você for trabalhar só com manutenção corretiva, você tem que ter um grande número de peças de reposição sobressalentes, certo? Se você trabalha com manutenção, muito com manutenção preventiva, em vez de ter um grande estoque de sobressalente, você pode deixar para comprar a peça mais próximo da troca. Imagina só, você vai intervir imagina lá um rolamento que você vai trocar uma vez por ano, certo? Como você tem uma programação direitinho, em vez de você comprar aquele rolamento, ter ele em estoque lá o tempo todo, vamos supor, você marcou para trocar no dia 1º de dezembro um rolamento. Então você pode de repente comprar aquele rolamento em novembro, certo? Ou em outubro, né, se quiser ser. Você não precisa ter aquele o ano todo, porque quanto mais estoque você tem, mais dinheiro parado a empresa tem. Então isso aqui tem um custo. Você tem um estoque, tem um custo, né? Um custo de investimento. Se você tiver uma quantidade de estoque menor, significa que é mais dinheiro liberado para investir em outras coisas, ok? Então o capital tem um custo, certo? Então a manutenção preventiva ela resulta em você poder diminuir o seu estoque.
Horas ociosas versus horas planejadas. Também você tem menos horas, tende a ter menos horas ociosas, né, se você tiver mais manutenção preventiva. E material novo versus material recuperado. Por quê? Porque a manutenção corretiva, muitas vezes você tem que não tem, se não tiver aquele material, às vezes recuperar o material, fazer uma recuperação da peça, certo? Você não pode manter um estoque infinito lá no seu almoxarifado, né? Então às vezes você tem que recuperar a peça. No caso da manutenção preventiva, você sempre pode trocar por uma peça nova, ok? A qualidade do produto, as máquinas deficientes versus máquinas eficientes. Porque se você tiver material recuperado, para você poder fazer uma gambiarra lá não significa que toda manutenção preventiva você vai fazer uma gambiarra, né? Mas pode ser que você não tenha ali, naquele momento urgente, as peças ou solução e faz uma gambiarra lá. Você tem uma máquina mais deficiente. Você tem um abastecimento deficiente versus um abastecimento otimizado, no caso da manutenção preventiva, né? O aumento de produção, a produção atrasada e a produção em dia. Por quê? Porque se você tiver a manutenção corretiva só, você vai atrasar a sua produção. Melhoria do meio ambiente. Você tem mais poluição versus ambiente normal. Aqui afeta até isso, né? O ambiente também. Redução de acidentes do trabalho, você consegue reduzir com a manutenção preventiva, e aumento da vida útil dos equipamentos. Por quê? Numa manutenção corretiva, caso muito urgente, às vezes a equipe de manutenção está fazendo a correção na peça, né, manutenção no componente lá na máquina, e muitas vezes o pessoal da produção está fazendo uma pressão gigantesca ali para poder botar aquele equipamento para trabalhar, porque eles têm prazo para poder bater metas, certo? Para poder bater de produção. E às vezes o setor de produção, de operação, pode estar lá numa cobrança exagerada com o pessoal de manutenção para botar a máquina para trabalhar. Às vezes o pessoal pode trabalhar aí numa situação de desespero, né? Aquela situação de trabalhando com a pressão muito grande em cima, na correria danada, e aí você pode ter mais tendência a gerar acidente de trabalho. Imagina você trabalhando sob uma pressão muito grande, certo? Pode ter aí mais risco de acidente de trabalho. Aumento da vida útil dos equipamentos também na questão da manutenção preventiva. Você faz a coisa bem planejada, a peça nova, certo? Então você tem aumento da vida útil. Aqui tem um plano de manutenção, um exemplo, né? Plano de manutenção de tratores da John Deere, modelo 5403, 5603, 4x4. Esse trator aqui, então vamos ver um exemplo de plano de manutenção aqui, certo? E tem aqui, ó, plano de manutenção preventiva, a inspeção, né, com 100 horas de trabalho, com 375 horas de trabalho. Aí tem no plano lá quais são os serviços. Então tem o pessoal que faz o plano de manutenção, ele vai falar ali, né, quais são os serviços. Ó, trocar filtro de óleo do motor, trocar filtro de óleo do sistema hidráulico, trocar óleo do cárter do motor. Então trocar o óleo do cárter do motor, não é isso? Que é o óleo do motor. Trocar o óleo do diferencial do eixo dianteiro. Aí tem a especificação aqui do óleo, qual que já deixa pronto aqui, né? Porque isso aí, para na hora que o mecânico for trocar, ele vai com esse plano de manutenção na mão e já chega lá no almoxarifado, em vez dele ficar, qual é o óleo desse trator mesmo, qual é o óleo especial, já tá aqui, tá? Então o programador de manutenção já põe aqui para ficar mais rápido para ele. Isso aí ganha tempo, otimiza as coisas, né? Trocar o óleo dos redutores finais do eixo dianteiro. Aí já tem até a quantidade aqui, ó, 1,5 litro, John Deere SAI 85W90, CQM, tá? A especificação do óleo aqui, ok? Revisar nível do óleo hidráulico da transmissão, revisar nível e vazamentos no líquido de arrefecimento do motor, revisar aperto das mangueiras e abraçadeiras, drenar água e sedimentos dos filtros e do tanque de combustível,
revisar o trator em busca de parafusos frouxos, ele dá uma verificada ali nos parafusos, certo? O trator ele vibra, né? Você tem todo o trabalho do motor ali, você tem a vibração, então isso aí pode levar a alguns parafusos a afrouxarem, então dá uma verificada nos parafusos. Aí tá aqui, ó, os parafusos das rodas, aros, terceiro ponto, essa parte que liga aquele reboque do trator ali, certo? Aquela parte que liga tem um eixo ali, na verdade, que sai para ligar num arado, por exemplo. Eles chamam de terceiro ponto. Revisar os pneus, revisar a correia do motor, checar e lubrificar todas as graxeiras do trator, limpar válvulas de descarga do filtro de ar e revisar a bateria, ok? Por exemplo, chega lá, revisar a bateria, o que você mede a voltagem da bateria, certo? E ver se essa voltagem está dentro do especificado. Não sei se é 12 volts ou 24 volts, aí, provavelmente 24 volts, né, do trator. Automóvel é 12 volts, mas veículos maiores assim a tensão maior. E aí com 375 horas, trocar o filtro de óleo do motor, trocar o óleo do cárter do motor, já tem a especificação aqui. Então é um plano de manutenção que você faz, já coloca ali toda o que tem que fazer. Isso aí facilita muito, gente, e otimiza bastante o trabalho. O mecânico ele já vai com esse plano na mão, já com a especificação do óleo, tudo prontinho, dos filtros, né, tudo certinho. E aí, isso aí você torna rápido o trabalho dele, tá? Com isso a empresa ganha em questão de custo, né? O custo diminui bastante. A manutenção condicional, manutenção preditiva, certo? É a manutenção que permite garantir uma qualidade de serviço desejada com base na aplicação sistemática de técnicas de análise, utilizando-se de meios de supervisão centralizados ou de amostragem, para reduzir ao mínimo a manutenção preventiva e diminuir a manutenção corretiva, certo? Então a preditiva, ela reduz a manutenção preventiva e manutenção corretiva. Por quê? Porque a manutenção preventiva é aquela que você intervém com tempo determinado, certo? A preditiva você intervém de acordo com o resultado das suas análises do coisa, ou seja, você faz algumas medições através de instrumentos, né, com alguns instrumentos de medição, e conforme for suas variáveis que você tiver medido, isso indica se o equipamento está próximo de falhar, certo? Como por exemplo a temperatura de um motor. Imagina um motor elétrico, a temperatura dele vai subindo, você imagina que esse equipamento está tendendo a falhar, certo? Então, dependendo da temperatura dele, você intervém melhor. Com isso você ganha tanto em reduzir a preventiva quanto em reduzir a corretiva. A manutenção preditiva é um tipo de ação preventiva baseada no conhecimento das condições de cada um dos componentes das máquinas e equipamentos. Então a manutenção preditiva é um tipo de ação preventiva, né? Uma ação que você age antes de acontecer a falha. A manutenção preditiva é aquela manutenção preventiva, ou também condicional, porque você mede a condição que está o componente da máquina. A manutenção preditiva é aquela que indica as condições reais de funcionamento das máquinas com base em dados que informam seu desgaste ou processo de degradação das mesmas, obtido através de uma monitoração ou diagnóstico. Tá vendo? Você faz um diagnóstico do equipamento. Então, através desses instrumentos, você faz o diagnóstico do equipamento e vê o estado que esse equipamento está e se há necessidade de intervir nele, certo? Trata-se da manutenção que prediz, por isso que é chamada preditiva, certo? Prediz o tempo de vida útil dos componentes das máquinas e equipamentos e as condições para que esse tempo de vida seja bem aproveitado, até mesmo prolongado. Imagina, por exemplo, que você tem lá uma manutenção preventiva
de um determinado item, você troca de tantas em tantas horas, ok? 5.000 em 5.000 horas. E aí, quando você troca, imagine que aquele componente, você trocou, mas quando você tira ele retira ele, né, da máquina, do equipamento, o estado dele, imagine que aquele estado seja de 70% da vida útil dele, ok? Você não consegue acertar aí 99%, né? Então você tem que tirar antes aí. Com a manutenção preditiva, você pode prolongar o uso desse componente. Você vai medindo o estado do componente e aí, em vez de você tirar ele com 70%, trocar esse componente com 70% da vida útil dele, de repente com a preditiva você troca com 90%, por exemplo. Nisso aí você ganhou o que? Você ganhou 20% de tempo de vida útil do equipamento, certo? 90%, 95%, muitas vezes você troca, ele já está bem próximo de falhar, certo? É claro, aí você não pode deixar falhar, né? Porque aí entra na corretiva e aí você perde em questão de produtividade. Esses dados são obtidos por meio de um acompanhamento do desgaste de peças vitais de conjuntos de máquinas de equipamentos. A manutenção preditiva, os objetivos de um plano de manutenção preditiva é determinar antecipadamente a necessidade de serviço de manutenção numa peça específica de um equipamento, eliminar desmontagens desnecessárias para a inspeção. Com alguns instrumentos, tá, gente, você elimina a desmontagem, você reduz, né, a necessidade de você desmontar o equipamento. Como, por exemplo, o caso da endoscopia. A endoscopia é né, acho que todo mundo sabe o que é endoscopia, né? No caso da medicina, da saúde, uma câmerazinha, né, que coloca no tubo digestivo aqui na boca, entra pela boca da pessoa e vai até o estômago lá e faz uma imagem, uma câmerazinha ali que ela filma ou fotografa o aparelho do estômago da pessoa, do paciente. E com isso você sabe se tem uma gastrite, com isso o médico ali avaliando, ele vai saber se tem uma gastrite, se tem uma úlcera, certo? Se tem, como é que está o refluxo, se a pessoa tiver com refluxo ali, como é que está e tal. A endoscopia ela é usada também pelo pessoal de manutenção. De repente, em vez de abrir uma máquina para ver o estado, uma máquina, um equipamento, certo? Para ver o estado de corrosão interna, por exemplo, você coloca um endoscópio num bocal do equipamento e aí você visualiza por dentro como é que está o estado daquele equipamento de corrosão, certo? De erosão, o estado do equipamento como está. Então o aumento evita desmontagem necessária, aumenta o tempo de disponibilidade dos equipamentos, porque se você não desmontou, você só fez uma análise ali, você tem maior disponibilidade do equipamento, certo? Porque o tempo para desmontar é maior do que o tempo para você simplesmente chegar lá e medir. E muitas vezes a medição você não precisa nem de parar o equipamento, né? Se for uma endoscopia, você precisa de parar o equipamento para olhar dentro do equipamento, certo? Mas se for uma análise de vibração, por exemplo, aí você nem pode parar, né? Você tem que agir justamente com a máquina trabalhando. Então você tem maior disponibilidade aí do equipamento trabalhando. Reduzir o trabalho de emergência não planejada, impedir o aumento dos danos e aproveitar a vida útil total dos componentes. Como eu falei, né, se você trocar uma peça com manutenção preventiva, você de repente trocaria lá com 70, 80% da vida útil dela. Com a preditiva você pode levar aí aos 95% de repente da vida útil daquele componente para você trocar. Você ganha então na questão de aproveitar a melhor vida útil. Ainda, quais são os parâmetros medidos pela manutenção preditiva, né? Que parâmetros são esses? A vibração, primeiro aqui na vibração, a pressão do equipamento, um vaso de pressão, por exemplo, uma bomba, né, o recalque de uma bomba, a vazão, você medir a vazão também, a temperatura, o desempenho ou performance, né, cargas cíclicas, aceleração, corrente elétrica, né, em ampere, a tensão,
a resistência elétrica, a defeitos superficiais, por exemplo, conseguir avaliar de trincas, corrosões, fissuras e análise de lubrificantes, ok? Principais métodos de análise de diagnóstico preditivo: análise vibracional, análise de lubrificantes, a ferrografia, a espectrometria, espectrometria ou espectrofotometria, ok? Todos os dois nomes são utilizados. Espectrometria, você analisar através de imagens, de fotos, por exemplo, a quantidade de um soluto que tem no solvente, por exemplo, a quantidade de partículas, por exemplo, num óleo. Ensaios não destrutivos, né? Raio-X, raios gama, ultrassom, partículas magnéticas, líquidos penetrantes, ensaios acústicos. Isso aqui é para avaliar, por exemplo, a parede de um vaso de pressão, por exemplo, você pode avaliar com raio-X, com raios gama, né? Com ultrassom, partículas magnéticas, partículas magnéticas mais a superfície de solda, certo? Ou onde você desconfia que tem uma trinca, certo? Líquido penetrante e ensaios acústicos, certo? Mesmo, gente, com trinca, mesmo equipamento com trinca, não significa que ele vai falhar. Muitas vezes, às vezes você tem uma trinca no equipamento e o pessoal, em vez de condenar, o engenheiro de manutenção, em vez de condenar aquele equipamento, muitas vezes ele acompanha aquela trinca com o tempo. Tipo assim, vai medindo aquela trinca e vai vendo se aquela trinca vai evoluir ou se ela vai parar. Às vezes você tem uma trinca, aquela trinca não evolui com o tempo, ok? Ela tem a trinca, mas ela para de evoluir, fica naquele mesmo estado dela. Você vai medindo, né, durante períodos, medindo periodicamente, e visualiza que aquela trinca não evoluiu. Se ela não evoluir, muitas vezes você pode trabalhar com equipamentos com trinca ainda, certo? Sem ele falhar. A termografia, você medir a temperatura de um componente, né, ou de um equipamento, de uma região, na verdade, através de infravermelho. A diferença do termômetro é a termografia, né? O termômetro você mede um ponto ali de temperatura. A termografia você mede através de infravermelho, uma determinada região. Ensaio visual, a endoscopia, como eu falei aqui com vocês, a questão da endoscopia, direto ou indireto. E a estanqueidade, fazer teste de estanqueidade no equipamento, certo? Análise de vibração. É o processo pelo qual as falhas em componentes móveis de um equipamento são descobertas pela taxa de variação das forças dinâmicas geradas. Tais forças afetam o nível de vibração, né, que pode ser avaliado em pontos acessíveis das máquinas sem interromper o funcionamento dos equipamentos. Motores, né, por exemplo, máquinas em geral, compressores, você pode analisar a bomba, você pode analisar a vibração dele. No momento em que um ou mais componentes começam a falhar, a frequência e a amplitude da vibração começa a mudar. Então você vai medindo lá a vibração de determinado equipamento. Aí você tem o histórico da vibração, certo? Ele está sempre com aquele mesma taxa de vibração. Aí o equipamento está funcionando dentro da normalidade. Ele começou a alterar aquilo ali, amplitude, aumentar a frequência, por exemplo, aí você começa a desconfiar, né? Esse equipamento está com alguma normalidade. Através de medições periódicas é possível acompanhar essas mudanças e traçar curvas de tendência de falha, tá vendo? O que possibilita programar com antecedência a manutenção do equipamento. Então, se ele está tendendo a falhar, você vai lá e programa. Muitas vezes, na análise de vibração, você fala, não é que o equipamento vai falhar amanhã. Ele está com uma tendência, ele está aumentando a vibração dele, a amplitude, a frequência com o tempo. E aí, às vezes dá para você programar. A semana que vem, por exemplo, eu vou intervir, ou daqui a 15 dias, daqui a um mês. Aí você otimiza também a questão do pessoal de manutenção. Aqui está uma análise de vibração, certo? Você tem aqui o operador aqui com um equipamento de vibração, né? Um analisador de vibração. Ele prende o equipamento, ele prende o instrumento, na verdade, no equipamento, certo? E aqui
ele mede aqui, aí ele dá aqui a amplitude e a frequência, certo? Amplitude em função da frequência. E com isso ele tem então um gráfico aqui da vibração do equipamento, tá vendo? Aí com isso ele faz o que? Ele mede periodicamente e ele vai analisando, ver se isso aqui está se repetindo ou se saiu de um determinado padrão aqui, certo? Por esse padrão, então ele vai saber se o equipamento está tendendo a falhar, ok? Então a análise de vibração é essa. Veja que o operador está aqui, né, com todo o seu EPI aqui, o capacete, o protetor auricular, o óculos de segurança. E tá ali, ele prendeu aqui o instrumento aqui, né, a extremidade do instrumento aqui no equipamento. E aí ele tem um gráfico aqui. Esse gráfico ele é gravado no equipamento, né? Pode ser depois tem como transferir isso para o computador, certo? E no computador você pode ser através da memória dele, tem um USB, né? Existe a forma de você transferir isso aí. Você transfere para o computador e aí você faz um relatório do equipamento. E tem no relatório você tem lá a data e a hora que você mediu, você fez o levantamento e vai fazendo periodicamente e você vai acompanhando com o tempo. Análise de óleo determina um momento adequado para a renovação do óleo de um componente lubrificado ou de um sistema hidráulico, regulando com isso o grau de degradação ou de contaminação e buscando assim economizá-lo através da otimização do intervalo entre as trocas. No automóvel, certo? A manutenção a troca de óleo ela é manutenção preventiva, certo? Você tem lá uma determinada quilometragem e você troca com aquela quilometragem. No caso da indústria, existe também manutenção preventiva, a troca preventiva, né, do óleo, mas existe também a preditiva. Existem equipamentos, gente, que pega, por exemplo, 100 litros de óleo, 200 litros de óleo, tá? Eu já vi, por exemplo, turbinas com motores de combustão interna, por exemplo, de grande porte, motor de 2 megawatts, 3 megawatts, certo? E a quantidade de óleo que vai nesse motor é bem grande, então a troca de óleo é 100, 200 litros de óleo, ok? Então o pessoal não sai trocando isso assim, não coloca lá uma data para trocar, não. Eles fazem análise daquele óleo e através dessa análise eles avaliam aí quando é que está na fase de trocar. A análise do óleo também detecta os primeiros sintomas de desgaste dos componentes, né? Estudando as partículas que se encontram no óleo, partículas de aço, por exemplo, de material lá, que são geradas por atrito, você sabe também como é que está o desgaste do equipamento. As metodologias mais usadas para detecção de agentes contaminantes em fluido lubrificante são a ferrografia e a espectrofotometria. O espectrofotômetro, né, ele é um instrumento que permite comparar a radiação absorvida ou transmitida por uma solução que contém a quantidade de soluto. Através do índice de refração, você passa ali uma luz e capta isso numa imagem, certo? Através do índice de refração, você tem, ou da quantidade de radiação absorvida, você mede qual é a quantidade de partículas, você faz uma avaliação e mede o ppm, né, partes por milhão de um determinado material que está naquele óleo. Com isso, você tira aí suas conclusões. E a ferrografia, você medir através de análise magnética, você medir a quantidade de partículas de ferro que tem naquele material, ok? Aqui uma análise de óleo, você tem aqui uma técnica de laboratório, com um determinado óleo, vai fazer uma análise aqui, certo? A análise de óleo pode ser então a ferrografia, espectrofotometria e também a viscosidade. Você pode medir pela viscosidade do óleo também, saber como é que está a condição daquele óleo, ok? Aqui está um exemplo de partículas, uma foto aqui medindo partículas no óleo,
certo? Aqui no microscópio, né? Você vê aí bastante amplificado. Aqui tamanhos de partículas. A termografia. A termografia é a técnica que estende a visão humana através do espectro infravermelho. A termografia, ela aqui está o aparelho para fazer termografia. Ele é uma câmera, só que é uma câmera de infravermelho, igual aquelas câmeras de visão noturna, não tem? Óculos de visão noturna que o pessoal usa, né? Pessoal militar. Então você tem também aqui o aparelho de fotogrametria, não, de termografia, desculpa, termografia. Aqui uma análise, né, de termografia. Então você aponta ele para um determinado equipamento, ele capta o infravermelho. A nossa visão, ele capta só a luz visível, certo? O aparelho de termografia, ele capta o infravermelho. Com isso ele vai saber pontos quentes e pontos mais frios, tá vendo? Nessa figura aqui, esse que está mais claro aqui, ó, são pontos mais quentes. E aí com esses pontos, com essa análise, ele verifica também tendências de falha. Nesse caso aqui parece que é um poste elétrico, tá vendo? Tem um cabo aqui ligado. Então você pode analisar se está tendendo a falha, ok? Tá aqui, né? Ele funciona com infravermelho, que são ondas eletromagnéticas. Ele capta essas ondas. Através da utilização de termografia é possível detectar muitos problemas em equipamentos e instalações, evitando falhas elétricas, mecânicas e fadiga de materiais a partir da análise do espectro infravermelho dos componentes. A endoscopia, aqui está o endoscópio, certo? Ele está mostrando aqui, tá vendo? Você tem um tubo aqui onde você analisa ali. Você coloca ele em pequenos furos, né, no equipamento, vai ser bocais, né, muito pequenos. Tá vendo? Pelo tamanho dele você vê que ele passa em furos pequenos. Você coloca lá e visualiza dentro do equipamento como é que está ali o interior do equipamento, como é que está a superfície interna, questão de corrosão, questão de erosão, questão de desgaste, certo? Com isso aí você analisa se há necessidade de intervir no equipamento ou não. De tempos em tempos você vai lá e faz isso aqui, certo? Faz periodicamente, né, essa análise aí do endoscópio. Aqui um exemplo, né? O método, o item, as ferramentas e a periodicidade aí aproximada. A análise de óleo, os itens que você faz, redutores, circuitos hidráulicos e motores. A ferramenta, viscosímetro e espectrofotômetro. A medir a viscosidade e fazer esse exame aqui, né, de espectrofotometria. Período aí recomendado de 6 meses. A termografia é um equipamento de alta e baixa os itens aí que são usuais, né, em equipamentos de alta e baixa tensão, componentes eletrônicos e componentes refratários. Por exemplo, um tijolo refratário num forno lá, se ele tiver com a temperatura dele alterada, fora do normal, significa que ele pode estar falhando, pode estar aquela região ali, né, pode estar tendendo a falhar. A câmera termográfica, período aí de 12 meses. Endoscopia, cilindros de compressores e redutores são exemplos de equipamentos que podem ser usados em endoscopia. O endoscópio, o aparelho, e conforme a necessidade. A endoscopia, por exemplo, você pode fazer, às vezes não numa programação assim, um período pré-estabelecido, né? Mas, por exemplo, a máquina parou por um outro motivo, você aproveita que ela está parada e vai lá, bota o endoscópio e dá uma examinada, certo? Você aproveita a máquina, parou lá de operar, vou aproveitar que ela está parada e vou fazer a endoscopia dela. E aí você vai anota
registra isso aí, né? Na data tal, hora tal, foi feita a endoscopia, vai tirar as imagens, vai colocar no relatório aquelas imagens e vai dar um parecer também, tá, gente? Além do... É igual o médico faz lá mesmo com o ser humano, o engenheiro e o técnico de manutenção vão fazer com o equipamento. Ele seria um médico aí do equipamento. O pessoal de manutenção, o engenheiro de manutenção, né? Ele vai fazer a endoscopia e vai dar um laudo, vai fazer um laudo, você vai dizer, ó, o equipamento, na dia tal, encontrou assim, a imagem tá assim, além da imagem estar ali, você tem que fazer uma descrição também do como que tava e botar a sua assinatura lá, botar a sua assinatura, ó, eu escrevi que tava assim, 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 o grau de corrosão tava assim, grau de oxidação, né, o grau de erosão, e bota lá a sua assinatura, seu número de CREA embaixo, então emite um laudo. Isso aqui pode ser pelo pessoal próprio, pode ser uma empresa especializada também fazer isso aqui, certo? Vibração, aí os itens aí que são usados em redutores, compressores, bombas, ventiladores, motores também, né? Em geral. O equipamento utilizado é analisador de vibração, sistemas de monitoramento, 1.500 a 3.000 horas, ok? Aqui um exemplo aqui de uma inspeção para acompanhamento da temperatura do motor elétrico da recuperadora de minério 001. Então aqui tem uma recuperadora de minério, uma máquina bem grande, certo? Essas máquinas são extremamente caras, são máquinas de milhões e milhões de dólares, né? Então você vê um operador, um ser humano aqui perto, para você ter ideia da dimensão da máquina, uma pilha aqui de minério. E aí o exemplo aí de fazer a análise da temperatura do motor elétrico dela. Aqui a temperatura do motor elétrico, por exemplo, ó, com o tempo, foi passando o tempo aqui em dias, né, 30, 60 até 120 dias, o acompanhamento da temperatura. A temperatura aqui normal, essa verdinha, 40 graus, temperatura. Aí começou a subir, ó, foi para 70 graus. Aí chegou aqui 70 e poucos graus. Aí o pessoal aqui, ó, programou a manutenção. Você vai lá e programa a manutenção. Agora está subindo. Aí você programa. Você não interviu ainda, mas pelo menos não precisa mexer com urgência. Aí fez a programação da manutenção. Chegou um determinado momento, foi feita a manutenção aqui, nesse ponto aqui mais alto. Ó, parada para manutenção corretiva programada. Isso aí você pode fazer a programação da manutenção, inclusive combinar com o pessoal de operação, certo? Você pode aí, o programador de manutenção, ele pode otimizar isso aí, tentar otimizar o que? O tempo, a disponibilidade do pessoal de manutenção e checar também com o pessoal da operação, por exemplo, um momento que aquela máquina pode parar, certo? Eles podem chegar lá, se queria, sugiro parar a máquina, preciso parar a máquina. E aí pode combinar com o pessoal da operação. Parou aqui, fez a manutenção corretiva programada nesse caso, aí o motor volta aqui para sua normalidade de trabalhar, certo? Aqui, gente, o tipo de manutenção e o custo da manutenção de cada tipo. A manutenção corretiva não planejada, ela custa de 17 a 18 horas, 17 a 18 dólares por HP instalado por ano, certo? HP do equipamento. A preventiva, ela custa de 11 a 13 dólares por HP por ano. E se você fizer a preditiva mais a corretiva planejada, é o que? Aquilo que você prevê que o equipamento já está falhando e você faz o planejamento, né, de quando corrigir, custa de 7 a 9 dólares por HP por ano instalado. Ok? Então você vê que reduz, né, reduz bastante aí o custo da manutenção. Ok? Então hoje vamos ficar por aqui, certo? Já deu aí 1 hora e 19 minutos de vídeo. Vamos parar por aqui hoje então. E eu disponibilizo esse vídeo e o slide lá para vocês no sistema AVA, ok? Então, ficamos por aqui. Até mais aí para vocês, tá bom? Tchau.